Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e hoje estou aqui porque eu quero trazer para você um pouco mais de consciência sobre o caráter de Deus. E hoje nós vamos orar com base em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Esse texto está aqui para nos lembrar de uma verdade poderosa. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Ao longo das Escrituras, nós vemos Deus fazendo promessas, levantando profetas, revelando o seu plano e conduzindo o seu povo. E tudo isso apontava para Cristo. Nele, nós vemos a fidelidade de Deus se manifestando de forma perfeita. Muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias e pensamos que Deus se esqueceu de nós, ou que a sua palavra não irá se cumprir. Mas a verdade é que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias. Elas estão firmadas no caráter de Deus, que é imutável. Deus não é homem para que minta. Ele não volta atrás na sua palavra. O mesmo Deus que foi fiel a Abraão, a José, a Davi e tantos outros homens continua sendo fiel hoje a mim e a você. Por isso, a nossa confiança não deve estar apenas na promessa, mas naquele que prometeu. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, aprendemos a descansar, mesmo enquanto nós esperamos. Talvez existam promessas pelas quais você tem orado há muito tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera e não consiga enxergar o que Deus está fazendo. Mas eu quero nessa manhã te lembrar, Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê. E quanto mais nós conhecemos a sua palavra, mais nós compreendemos os seus propósitos e mais o nosso coração se alinha à sua vontade. E quando o nosso coração está alinhado com Deus, nós aprendemos a confiar não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. E é questão de tempo. A gente vê a promessa se cumprindo diante dos nossos olhos. A gente vê isso acontecendo na vida de Simeão, lá em Lucas 2. Simeão, ele aguardava uma promessa de que ele não morreria, sem antes ele ver a consolação de Israel. E Simeão declarou essa verdade: eu não morrerei enquanto eu não ver a promessa se cumprindo. E no dia em que Jesus foi ser apresentado no templo, Simeão não estava no templo naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito, ele foi movido pelo Espírito até o templo, até o lugar onde Jesus estava sendo apresentado. E quando Simeão chega lá, ele disse: os meus olhos viram a consolação de Israel, os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram a promessa se cumprindo. Então nós precisamos realmente guardar o nosso coração nessa verdade, de que não importa o tempo que passe, se nós estivermos atentos, se nós estivermos aguardando uma promessa, ela vai se cumprir, nós vamos ver diante dos nossos olhos. Por isso nós precisamos estar atentos e não podemos nos distrair em momento algum, porque no dia do cumprimento da promessa nós precisaremos ser movidos pelo Espírito, nós precisaremos estar realmente atentos para ver a promessa se cumprindo diante dos nossos olhos. Por isso, ore comigo nessa manhã. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Obrigada porque todas as suas promessas encontram em Cristo o seu sim e o seu cumprimento. Hoje eu peço ao Senhor, fortalece a minha confiança. Me ajude a permanecer firme, mesmo nos dias de espera. Que eu não seja guiada pelo que eu vejo, mas por aquilo que o Senhor disse. Me ensina a conhecer mais profundamente o seu caráter. Assim como Pedro viveu uma experiência de... Por muito tempo ele estava tentando pescar ali, ele já estava cansado, ele não conseguiu pescar nada, nem um peixe. Mas quando você, Jesus, apareceu para ele e deu uma palavra para que Pedro lançasse a rede novamente, ele lançou essa rede e ele disse: sobre a sua palavra, Jesus, eu lançarei a rede. E ele não lançou a rede sobre aquele mar que não podia oferecer nada para ele, mas ele lançou a rede sobre a sua palavra, Jesus. Então nos ajude a andar nessa revelação, que a gente lance realmente tudo sobre a palavra do Senhor, que a gente não olhe para as circunstâncias, por mais que a gente está cansado às vezes de tentar, assim como Pedro estava. Ele tinha experiência em pesca e ele sabia que aquele mar não tinha nada para oferecer, mas ele decidiu confiar no Senhor, ele decidiu confiar na sua palavra. Nos ensine a andar nessa revelação, nos ensine a obedecer a sua vontade, que o Senhor gere em nós essa disposição e que a gente se lembre todos os dias que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. Em nome de Jesus. Amém.